E se eu dissesse que um dos modelos de liderança mais poderosos e atuais, na verdade, está escondido num texto de milhares de anos? Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar nos princípios de Neemias para entender o que, de verdade, significa uma liderança que transforma tudo. Olha, essa é uma pergunta que a gente ouve toda hora, né? Nas empresas, na política, na nossa comunidade. Parece que todo mundo está gritando por mais líderes. Mas espera aí, será que o problema é esse mesmo? Falta gente para liderar? Pois é, a resposta pode surpreender. A questão não é que faltam líderes. O que a gente enfrenta, na verdade, é uma crise de liderança saudável. Entende a diferença? O problema não é o número de pessoas no comando, mas sim a qualidade, o caráter delas. E é exatamente essa falta de gente com um caráter sólido no comando que nos joga no meio do nosso primeiro ponto, a tal da crise da liderança. É quase como uma epidemia, sabe? Uma liderança totalmente egocêntrica. O foco está todo na projeção pessoal, no poder, na grana e o serviço, a influência para o bem de todo mundo. Isso ficou para trás. O eu virou muito, mas muito maior do que a missão. Ok, se esse é o problema, para onde a gente corre? Qual é a solução? Bom, o modelo que a gente está analisando hoje aponta para uma base, um fundamento que simplesmente não dá para negociar. E essa base é o caráter. E aqui a gente tem uma distinção que é, nossa, fundamental. De um lado, o carisma. Sabe, aquele encanto pessoal que atrai as pessoas? É ótimo. Mas a gente já viu esse filme, né? Se não tiver nada por baixo, uma hora a casa cai. Agora, do outro lado, tem o caráter. E aí a conversa é outra. Caráter é credibilidade, é integridade. É isso que constrói confiança de verdade, aquela que segura a barra a longo prazo, sabe? Mesmo quando tudo parece que vai desmoronar. No fim das contas, a definição é bem simples. Liderança é influência. Ponto. E todo mundo exerce algum tipo de influência, em casa, no trabalho, com os amigos, não importa onde. Então, a pergunta de verdade não é: será que eu sou um líder? Mas sim, que tipo de influência eu estou exercendo por aí? É para o bem ou para o mal? E para a gente ver como essa liderança de caráter funciona na prática, vamos olhar para o nosso estudo de caso. Neemias. O mais incrível sobre ele é que, olha só, ele não era rei, não era general, não era um grande empresário. Ele era o copeiro do rei. Basicamente um funcionário público de alta confiança. E é justamente isso que faz dele um modelo tão poderoso e acessível para a gente. Certo. Então, como é que um copeiro se transforma num reconstrutor de uma nação? A resposta é surpreendente. O primeiro passo dele não foi sair agindo, correndo para fazer as coisas. Não. A primeira fase foi totalmente interna, uma preparação intensa, oração e planejamento. Olha só essa linha do tempo. É de cair o queixo. Ele recebe uma notícia terrível, devastadora, e a reação dele não é desespero, não é sair correndo para resolver. Ele espera por 4 meses. Imagina isso. 4 meses de choro, de jejum, de oração e de planejamento minucioso. Isso mostra uma coisa muito forte. A grande liderança muitas vezes começa no silêncio, nesse trabalho interno que ninguém está vendo. Dá para resumir esse tempo todo em 2 passos bem claros. Primeiro, ouvir. Ele não só falou com Deus, ele principalmente ouviu, buscou clareza, direção. E segundo, planejar. Porque a oração deu a visão, o quê, mas foi o planejamento que deu o como, deu pernas para essa visão poder andar. E não foi qualquer planejamento, não. Foi algo super detalhado. Ele pensou em tudo, tintim por tintim. Ok, vou precisar de cartas de permissão do rei para passar. Vou precisar de madeira da floresta dele. Vou precisar de proteção no caminho. Ele não estava só sonhando acordado. Ele estava montando um projeto real com toda a logística já pensada. Certo. A preparação interna, o dever de casa, foi feita. Agora vinha o desafio lá fora. Como é que se pega um povo desanimado, que está vivendo no meio de ruínas há décadas, e transforma essa gente numa equipe motivada, pronta para trabalhar? A estratégia dele aqui é uma verdadeira aula. Primeiro, ele chega junto. Ele não aponta o dedo e diz: olha a situação de vocês. Não, ele fala nossa situação. Ele se coloca no mesmo barco. Depois, ele é super sincero sobre o tamanho do problema, não esconde nada. Mas ele apela para algo maior, para orgulho, para a identidade daquele povo. E o ponto-chave, ele conta a história dele. Olha, eu orei, Deus agiu, o rei me apoiou. E é nesse momento que a visão que era só dele vira a visão de todo mundo. E essa frase, essa é a virada de chave. Venham, vamos reconstruir.
Percebe? Não é uma ordem, é um convite. Ele conecta a dor, a situação humilhante, com uma solução que todo mundo pode fazer parte. Vamos reconstruir. A resposta foi na hora. A galera comprou a ideia e disse: bora, vamos levantar esse muro. O que nos leva, então, para a nossa parte final. Qual foi o resultado de tudo isso? Qual o verdadeiro legado que uma liderança assim deixa para trás? 52 dias. Só isso. Para pensar um pouco. Um projeto que estava parado há quase 100 anos. Uma cidade em ruínas, um povo totalmente sem esperança. E em menos de 2 meses, o muro estava de pé. Isso é a prova do poder que uma liderança focada, preparada e inspiradora pode ter. Mas no fundo, o mais importante não é nem um muro de pedra. Neemias não construiu só um muro. Ele reconstruiu a dignidade de um povo. Claro, a muralha trouxe segurança, estabilidade, mas o verdadeiro legado, aquilo que ficou, foi a esperança restaurada. E é isso que líderes saudáveis fazem, né? Eles não gerenciam só projetos, eles restauram pessoas. E no final, a história desse copeiro, Neemias, acaba virando uma pergunta para a gente hoje. Pode ser um projeto parado no trabalho, uma equipe desmotivada, uma família dividida, uma comunidade que precisa se unir. A pergunta que esse modelo deixa no ar é: qual é a muralha que está caída ao nosso redor, só esperando alguém para começar a reconstruir?